Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José. Louvado seja o coração de Jesus, meus irmãos. Vamos então ao 13º dia da preparação à consagração a São José. Iniciemos com a oração de São José do Padre Donald Calloway. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, esposo de Maria, Pai virginal de Jesus e meu Pai espiritual, eu me consagro inteiramente a vós. Abraço amorosamente vossa paternidade e me refugio sob o vosso manto paterno. Ajudai-me a rezar e a ser virtuoso neste dia. Instruí-me na sabedoria dos santos, protegei-me das ciladas do inimigo e preservai-me do pecado. Se hoje eu der meu último suspiro, estai ao meu lado e levai-me aos céus para estar com Jesus e Maria. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Bom, então, continuando as meditações do trecho da ladainha, hoje falaremos sobre o pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. A posição de venerável Joseph Maidzendt diz o seguinte: a posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade da paternidade de São José. Então, São José ele é chamado de pai legal, pai espiritual, pai virginal, e o mais comum, pai adotivo de Jesus. Termos não encontrados no Novo Testamento, mas que descrevem a paternidade de São José. O ato de dar nome à criança, no costume da época, era responsabilidade do pai. Então, por mais que ele não fosse necessário para a concepção e nascimento de Jesus, era necessário para o seu sustento. E até o primeiro cuidado, que era dar o nome, que foi inclusive uma tarefa conferida por Deus, quando o anjo visitou São José. E essa responsabilidade de dar o nome confere a São José o título de pai legal de Jesus. São Pedro Julião Eymard, um dos mais devotos de São José, e que frequentemente é citado nesta obra de Calloway, diz o seguinte: a dignidade de São José deriva de seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então um homem a quem o Filho de Deus chama de pai, a quem ele, Jesus, serve e obedece e diante do qual se ajoelha para receber a bênção paterna. O termo pai adotivo ele pode denotar até mesmo algo mais profundo. No latim, o título de pai adotivo é Filii Dei Nutriti, que significa literalmente nutridor do Filho de Deus. Ou seja, pai adotivo seria até uma tradução mais pobre do original em latim, Não que pai adotivo não seja válido, é válido, mas não trata-se apenas de uma paternidade legal, mas uma paternidade consagrada, fiel e eterna. E a paternidade espiritual de São José é para sempre. Em um casamento, o relacionamento não permanece na eternidade, conforme está lá no Mateus 22:30, mas a paternidade e a maternidade espiritual não. Ela permanece para sempre. Por isso ainda dizemos Jesus, filho de José, e Maria, e quando a gente se refere a Maria, é a Maria que está no céu, nossa mãe espiritual, então isso permanece, E o que é válido para Jesus é válido também para nós. Então, São José, mesmo no céu, vai ser ainda nosso pai espiritual. Como cuidou de Jesus na terra, vai cuidar de nós aqui também. No céu, seremos sempre conhecidos como os filhos de São José. Então, e na leitura dedicada hoje, é dito sobre pai virginal de Jesus. Então, vai discutir um pouco sobre essa questão da virgindade a virgindade de São José, nosso pai espiritual. E começa com uma fala de São Pedro Damião, que ele diz o seguinte: está em perfeito acordo com a fé e o espírito da igreja honrar como virgem não somente a mãe de Deus, mas também a José. Bom, é conhecido que Nossa Senhora é uma virgem perpétua, A doutrina da igreja, a doutrina da virgindade perpétua de Maria é um dogma de fé, instituída por Papa Martinho I durante o Concílio de Latrão em 649, E há também na igreja uma tradição que atribuiu a virgindade também perpétua a São José. Foi promovida por santos, místicos, papas ao longo dos séculos, Quando se diz irmãos e irmãs de Jesus, em Marcos, em Mateus,
O catecismo até lembra que trata-se de parentes próximos de Jesus. O que diz o catecismo é fruto de muito estudo, né, de doutores da igreja, familiarizados com expressões bíblicas, e segundo eles, por exemplo, irmãos e irmãs é a mesma expressão que usa para primos e primas, e não irmãos e irmãs biológicos, né? Então esse é o primeiro questionamento que fazem quanto à virgindade de São José, para dizer que ele não era virgem, né? Mas não, na verdade, esses irmãos e irmãs trata-se de parentesco próximo, né? E não necessariamente irmãos biológicos. Outro ponto também que se questiona é quando é utilizado o termo que Jesus era o primogênito de Maria. Então, dando a entender que poderia ter tido outros, né? São Jerônimo, mais conhecedor da Sagrada Escritura, nos diz que o primogênito não quer dizer o irmão mais velho, mas o primeiro filho de uma mãe, né? Então, desfazendo dessa confusão. O terceiro ponto que contestam é que Maria e José não tiveram um casamento virginal, com base na passagem de São Mateus, que diz que José não conheceu sua esposa até o dia em que Jesus nasceu, como se tivessem tido relação carnal após o nascimento de Jesus. Mas o termo até nas escrituras não necessariamente significa que uma ação ela vai suceder no futuro, né? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, esclarece bem isso. Ele diz o seguinte: na escritura, até ou enquanto podem ser entendidos de duas maneiras. Às vezes designa um tempo determinado, como na carta aos Gálatas, em que ele diz: a lei foi dada por causa da transgressão até que chegasse a descendência a qual fora feita a promessa. Mas outras vezes designa também um tempo indeterminado, por exemplo em Salmo 122. Nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus até que se compadeça de nós. O que não deve ser entendido como se, uma vez obtida a misericórdia, os nossos olhos devessem se afastar do Senhor. Nada a ver, né? Então, outro exemplo na Bíblia também é em 2 Samuel 6:23, em que diz assim: e Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia da sua morte. Então, quer dizer que Micol teve filhos depois de sua morte? Óbvio que não, né? Então, quando a gente olha para esse até alguns termos, né? Não temos que traduzir ao pé da letra, né? Então ele vai dizer que o até não tem esse significado que as pessoas apontam, né? Bom, então o magistério e tradição da igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento perpetuamente virginal resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Ponto. E essa mesma tradição afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus na juventude voto de virgindade. São Francisco de Sales nos diz, inclusive, a seguinte fala: ambos fizeram votos de continuar virgem por todos os dias de suas vidas, e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que o confirmassem e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta santa união. A ideia de que São José foi viúvo, que ele trouxe para o seu casamento Maria os filhos de um primeiro casamento, de que ele já era idoso, tem sua origem em fontes apócrifas, não reconhecidas pela Igreja, como ensinamento oficial da Igreja, né? Em 1906, Papa São Pio X aprovou inclusive uma oração dedicada a São José, Pai Virgem de Jesus. Inclusive reservou até mesmo indulgência a todos que a recitarem, que diz o seguinte: ó José, Pai virginal de Jesus, esposo puríssimo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente a este mesmo Jesus, o Filho de Deus, a fim de que, providos com os recursos de sua graça, combatamos como devemos durante esta vida e sejamos coroados por ele no momento de vossa morte. Amém. Então ele fala, né? Ó José, Pai virginal de Jesus. Outra coisa muito bela, né? A mística Maria de Ágreda escreveu em sua obra A Mística Cidade de Deus que teve conhecimento das conversas entre Maria e José. Em uma dessas conversas, José fala à sua amada esposa sobre como ele se alegrava da virgindade dela. Ele relata que também fez o mesmo. Olha que bonito a conversa de José com Nossa Senhora. Minha Senhora, declarando-me teus pensamentos castos e teus propósitos, tu penetrastes e desfraldaste meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois que ele muito cedo me chamou com sua luz verdadeira a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saibas que aos 12 anos também fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua.
volta agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu, e na presença de sua majestade prometo ajudar-te o quanto puder a servi-lo e amá-lo em toda pureza segundo o seu desejo. Serei, com a graça divina, teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que recebas meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem admitir jamais outro amor fora do que deves a Deus e depois a mim. São José, então, é o esposo virginal de Maria e pai virginal de Jesus. É um virgem perpétuo. São José é o nosso pai virginal. Então, que a gente possa encerrar agora com a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos-o, pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso San José,